you see? Can you see who it fucking is? Kelly! Fucking Kelly! Fuck off! You fucking butt, you fucking motherfucker! Em 1992, o Iron Maiden lançava o álbum Fear of the Dark, um disco que com certeza se tornou um clássico e tem uma das músicas mais conhecidas deles até hoje, que se tornou um hino nos shows, a própria Fear of the Dark. Apesar desse disco ter atingido altas posições das paradas e guardar uma das maiores pérolas da banda, se a gente fizer uma análise mais profunda, nenhuma outra das 12 faixas tiveram o mesmo peso que essa. No geral, é um bom álbum do Maiden com alguns destaques como Be Quick or Be Dead, Wasting Love e Judas Be My Guide, mas nada que tenha marcado de fato esse disco como essa faixa homônima, ou seja, isso aí já era um sinal de que as coisas não estavam indo muito bem para a banda já naquela época. As vendas estavam diminuindo cada vez mais e, aliás, o álbum anterior, o No Pray for the Dying, também já não tinha ido muito bem e muitos fãs consideram ele um álbum abaixo do esperado da banda. Para piorar a situação, em 1993, Bruce Dickinson decidiu sair da banda. A última vez que ele subiu no palco com o Maiden foi no dia 28 de agosto de 1993. Esses dois álbuns dos anos 90 do Iron Maiden, gravados com ele, o No Pray for the Dying e o Fear of the Dark, foram gravados no estúdio dentro de um celeiro que era do próprio Steve Harris. Segundo Bruce, a decisão dele de sair da banda veio de uma viagem de volta para casa quando ele tentou levantar um ponto questionando todo mundo que estava ok com a produção e os resultados desses álbuns, e se talvez não fosse melhor mudar aquela abordagem um pouco. Segundo ele também, a banda achou que ele estava delirando. Partindo desse ponto e inspirado pela frase do escritor Henry Miller, que diz que toda evolução é um salto no escuro, um ato espontâneo e não premeditado sem o benefício da experiência, ele percebeu que estava na hora de largar a banda. Olhando para trás, dá para ver claramente que o Bruce Dickinson esperava que o Maiden seguisse caminhos que não agradavam muito ao resto da banda. Aí, quando o Maiden foi chegando nos anos 90, que foram os anos mais loucos da banda, o Bruce e o Steve Harris começaram a mudar o som e o estilo da banda no final dos anos 80. Isso deixou até o Adrian Smith meio incomodado e ele também acabou saindo quando eles começaram a trabalhar no primeiro álbum dos anos 90, o No Praying for the Dying. O Bruce queria experimentar coisas que dentro da limitação de estilo e ideias do Maiden ele não ia ter espaço. The situation with the guys has always been very good with the other people in the band, and I think they understand that what I want to do in terms of music is probably going to be a bit too broad. There's a lot of things in Maiden that you can't do because you're in Iron Maiden and because we have a core audience that's pretty conservative about its musical taste. Isso deixou os caras com um problemaço. Com o Bruce Dickinson à frente do Maiden, eles deram saltos estratosféricos, lançaram seus maiores álbuns e fizeram suas maiores turnês. Não ia ser fácil substituir aquele cara. E foi nesse momento nebuloso que o nome de Blaze Bayley surgiu e justamente reformou uma das eras mais complicadas da banda. Vamos falar hoje da passagem turbulenta, injusta e subestimada do Blaze Bayley no Iron Maiden. Quando Bruce decidiu sair, o empresário Rod Smallwood pensou que perder ele foi de certa forma saudável para o Maiden a longo prazo, porque foi um desafio que manteve a banda ativa enquanto eles buscavam um novo rumo. Naquela época, o Steve Harris estava lutando contra a depressão e tentando achar um destino para Iron Maiden. Depois que o Steve Harris entendeu que a partida do Bruce era uma realidade, aí ele decidiu seguir em frente. E então ele entrou em contato com um antigo amigo, o vocalista Blaze Bayley. O Blaze estava cantando em uma banda chamada Wolfsbane, que também estava muito sem sair do lugar. Eles tinham fechado contrato com o selo Deaf American do Rick Rubin, o que era um baita negócio para uma banda britânica novata naquela época. E aí eles lançaram o álbum de estreia Live Fast, Die Fast de 1989. Apesar disso, ele não estava feliz porque a gravadora nunca deixava eles terem muita liberdade, nem sequer para fazer turnê. Logo depois, eles foram cortados desse selo depois do álbum de 1991, o Downfall the Good Guys. O álbum ao vivo de 93, o Massive Noise Injection, até fez sucesso com alguns fãs, mas não trouxe nada de novo. E a banda estava pensando em fazer outro álbum de estúdio no final daquele ano. O Wolfsbane
chegou a abrir alguns shows pro Maiden durante a parte britânica da turnê do No Prayer on the Road de 1990, e o Steve Harris ficou impressionado com a voz do Blaze Bayley quando ouviu ele se aquecendo antes dos shows. Quando o Bruce Dickinson decidiu sair, o Blaze Bayley foi uma das poucas pessoas que vieram à mente dele. Aí eu sei que todo mundo agora vai falar que o André Matos podia ter sido o vocalista do Maiden, que o próprio Edu Falasco chegou a mandar fita e tal, mas gente, essa parada aí foi muito mais uma jogada publicitária da banda pra chamar a atenção deles na época que tava meio em baixa, né? Dificilmente uma banda do calibre do Maiden ia colocar um vocalista utilizando desse processo realmente. E de fato rolaram testes mesmo, mas a gente sabe que no fim das contas o que acabou acontecendo foi um dedinho que foi lá e escolheu o vocalista que ia estar naquela posição. O próprio Blaze chegou a dizer sim que o André Matos tinha realmente uma voz que se encaixava muito melhor com o Iron Maiden do que a própria voz dele. Ele podia cantar músicas como The Trooper e todo aquele material do Somewhere in Time de boa, porque a voz dele tinha um alcance muito mais alto do que a do próprio Blaze, né? Mas como a gente sabe, não foi isso que aconteceu e dificilmente ia ser de uma outra forma senão como foi. O Blaze Bayley era o que o Steve Harris tinha em mente e queria utilizar. Ele sempre achou que esse cara podia ser o nome para substituir o Bruce, mesmo ele tendo admitido que os outros membros da banda não tinham assim tanta certeza quanto ele. O Steve Harris ligou pro Blaze Bayley e perguntou para ele se ele topava fazer um teste. Aí, olha só a ousadia desse cara. O Wolfsbane tinha acabado de lançar um álbum ao vivo e tava saindo em turnê. E por isso, o doido do Blaze Bayley disse pro Steve Harris que ele tinha decidido que ia ficar na banda dele mesmo. Assim que ele desligou o telefone, ele se arrependeu na mesma hora do que ele falou. Essa parada de troca de membro no Maiden não é muito comum pros caras. Quando o Adrian Smith saiu, no início de 1990, eles só fizeram um teste com o Janick Gers. Com o Nico McBrain, ele foi o único considerado para substituir o Clive Burr. Quando o Paul Di'Anno foi demitido em 1981, o Steve Harris e o Rod Smallwood foram atrás do Bruce para entrar pro Maiden, antes mesmo da separação ser oficializada com o Paul Di'Anno. Essa parada de substituir membro no Maiden nunca foi tão complicada quanto foi essa mudança aqui. Pela primeira vez na história da banda, eles realmente estavam passando um grande aperto, porque essa ia ser uma mudança realmente muito difícil. Mas aí no final de 1993 rolaram testes. Segundo o Steve, foi um dos trabalhos mais difíceis que eles já tiveram que fazer. Foram umas 1.500 fitas e muito pouco dos candidatos atenderam aos critérios dele para serem certos pro Maiden. Dessa galera aí, só 12 pessoas foram escolhidas para fazer os testes com a banda. De qualquer jeito, o Blaze Bayley deu uma escapadinha do Wolfsbane para fazer um teste secreto pro Maiden no fim de 1993, mas os caras da banda já estavam ligados que tinha alguma coisa errada acontecendo. O Blaze Bayley recebeu a ordem de se preparar para 10 músicas, desde a época do Paul Di'Anno até a do Bruce Dickinson na banda. Quando a banda começou a tocar, o Blaze só focou em aproveitar o momento. Por 10 músicas, pelo menos, ele era o vocalista do Iron Maiden. O Maiden escolheu um vocalista que eles sabiam desde o início que não lidaria muito bem com o material do Bruce Dickinson. Isso deve ter ficado claro para todo mundo durante a audição dele. É interessante a gente lembrar aqui que o Doug White também chegou a fazer esse teste e para ele vieram músicas bem mais complicadas, como Can I Play With Madness, Run to the Hills e Be Quick or Be Dead. Músicas essas que é bem difícil de imaginar o Blaze Bayley cantando dentro de um teste saindo bem, né? Até na escolha do set, parece que ele foi favorecido um pouquinho. Depois deles tocar essas 10 músicas, o Steve perguntou pro Blaze se ele queria tentar alguma outra vez. E como ele não tinha estragado nada até ali, ele não quis correr o risco e ficou por isso mesmo. A verdade é que depois que o Bruce saiu, eles não queriam alguém que soasse como o Bruce ou Paul Di'Anno. Eles estavam procurando alguém com uma voz própria, com uma própria identidade. Surgiram outras pessoas que eram tecnicamente até melhores que o Blaze, mas eles precisavam de alguém com um timbre bem particular. Então eles acharam que o Blaze se encaixava bem na maioria dessas coisas. Talvez algumas músicas não fossem tão certas assim pra ele, mas mesmo assim, esse teria sido o caso com qualquer outro candidato. No fim das contas, o Blaze foi o escolhido como a nova voz do Iron Maiden. Para a produção do novo álbum da banda, eles foram deixando o processo acontecer e o Blaze participou tanto quanto pôde. Inclusive, Man on the Edge tem muito dedo dele. Esse álbum acabou sendo o mais longo que o Iron Maiden já fez. O processo todo levou uns 18 meses para escrever, ensaiar, gravar e mixar. Quando o
Blaze Bayley apareceu para as primeiras sessões, ele não estava preparado para o ritmo lento do processo e o clima no estúdio caseiro do Steve Harris, que foi uma experiência totalmente nova para ele. Entre as músicas, o novo jeito do Blaze, o som, o comprometimento, o álbum realmente tinha um clima diferente que eles chamaram de Fator X. Eles gostaram tanto dessa ideia provisória que acabaram chamando o álbum de The X Factor. Esse álbum foi lançado no dia 2 de outubro de 1995. Em setembro, eles soltaram a primeira gravação deles com Blaze Bayley, o single e o clipe de Man on the Edge. O The X Factor acabou sendo o álbum menos querido do Maiden desde o Killers, tanto em termos de venda quanto de opiniões. Na época, o Steve Harris confessou que sempre ficava tenso com a reação do público quando eles lançavam discos. Nesse caso aqui, a tensão foi bem maior. A banda sempre argumentou que eles meio que estavam esperando essa crítica, muito por causa também da mudança no cenário do rock clássico e do metal dos anos 90. O Steve Harris se dedicou bastante ao The X Factor e muitas das músicas do álbum têm letras que tocam fundo nos problemas pessoais dele, incluindo o divórcio e os desafios que o Maiden enfrentou naquela época. A missão de vender essa nova fase do Iron Maiden para o mundo ficou nas mãos do Blaze Bayley e do Dave Murray. Os dois viajaram o mundo inteiro conversando com jornalistas em 30 cidades sobre a nova fase da banda, marcando o início dessa nova era. O Blaze Bayley estava totalmente despreparado e perdido nessa situação. A pressão de mostrar para o mundo o que esse novo Maiden era e como era esse novo vocalista antes mesmo do lançamento do disco ou de fazer qualquer show juntos acabou afetando bastante ele. Quando essa turnê promocional acabou no Japão, ele estava esgotado. Esse é Blaze Bayley, o novo cantor do Iron Maiden. Oi, tudo bem? Blaze interferiu na entrevista. Dave Murray, o guitarrista do Maiden, disse que eles estavam procurando por alguém com possibilidade de criar personagens. Não um Paul Di'Anno ou um Dickinson. E Blaze, na verdade, foi a primeira escolha. Com essa confusão toda acontecendo, o Blaze mal teve tempo para se preparar para o que seria até então um dos acontecimentos mais importantes do Maiden até ali, que seria a troca de vocalista entre o Bruce e ele. Qualquer vocalista que substituísse o Bruce Dickinson teria que ter meses para se preparar para isso e o Blaze não teve nada. Além disso, se os ensaios para a turnê já foram bem apressados, imagina só que ele nem pôde decidir como seria a própria mixagem de monitores de retorno dele. E isso sem falar no desafio principal, que era cantar músicas que foram escritas pro Bruce com voz e alcance muito diferentes. Falar, cara, por que os caras não colocaram mais músicas da fase do Paul Di'Anno para ele cantar? O Maiden parecia que estava focado em divulgar o seu novo vocalista justamente com clássicos como Hallowed Be The Name, The Trooper e The Evil That Men Do, justamente músicas que não eram muito vantagem de se colocar ele para poder cantar. Se a gente fizer aqui uma pequena comparação, né, dadas as devidas proporções, quando Howard Jones saiu do Killswitch Engage e voltou com o Jesse Lash, que era o primeiro vocalista deles, os caras não arriscaram muito, sacou? É claro que o Jesse canta bem sim e tudo, só que comparado com o trabalho que o Howard Jones vinha fazendo com o Killswitch até ali, ia dar assim um contraste muito grande, principalmente se tratando do Jesse cantando as músicas do Howard. Então a estratégia do Killswitch Engage quando o Jesse voltou foi justamente focar no trabalho lá de trás. Os caras voltaram com um setlist totalmente voltado para aquela nostalgia do início da carreira deles, que eram músicas justamente que o Jesse cantava bem, porque eram músicas dele. E as músicas do Howard que foram escolhidas para serem inseridas na voz do Jesse eram músicas que eram mais confortáveis para ele. Isso aí deu pro público um tempo para mastigar melhor a mudança de novo, para entender como era essa nova adaptação desse cara cantando músicas que não eram dele, do público também conseguir conceber as músicas dos trabalhos novos. Acabou que deu tudo certo, cara. O Jesse tá aí até hoje, todo mundo respeita e gosta muito dele, e direto aí o próprio Howard Jones participa dos shows dos caras, né? Essa teria sido uma estratégia muito mais inteligente pro Maiden, que poderia ter pego ali mais músicas da época do Paul Di'Anno, por exemplo, que eram mais confortáveis para ele cantar, e até algumas outras músicas aí do Bruce que ele não faz tanto malabarismo para cantar, né? Mas não, a impressão que passa um pouquinho, cara, é que o Maiden tava tentando também entrar numa certa disputa com o próprio Bruce Dickinson, que tava lançando seus discos em carreira solo. Então eles queriam meio que mostrar que eles conseguiam substituir o Bruce de alguma forma, que o Maiden conseguisse seguir em frente sem ele. Nessa daí, quem saiu muito prejudicado foi o próprio Blaze Bayley. O Bruce Dickinson tinha um alcance de tenor e o Blaze era um barítono. Essa mistura de alcance vocal, mais o pouco tempo para ensaiar,
uma agenda lotada e muitos problemas com retorno no palco acabaram sendo um grande problema pro Blaze. Essa situação difícil assombrou o Iron Maiden durante o tempo em que o Blaze teve na banda e no final acabou levando ele à sua saída. Além disso, a enxurrada de críticas negativas dos fãs só pioravam as coisas. No final de 1995, com o lançamento do The X Factor e o início da turnê, essa batalha ainda estava longe de acabar. As vendas de discos e ingressos estavam fracas nos Estados Unidos, mesmo com a banda e a gestão tentando ser cuidadosos com o agendamento da turnê. A única região onde o Iron Maiden ainda mantinha um grande poder de vender ingresso, como nos tempos áureos deles, era justamente por aqui, na América do Sul. Brasil e Argentina lotaram estádios para ver a nova fase do Maiden, como nunca antes visto em qualquer outra parte do mundo ou com qualquer outra formação. Em 1996, eles passaram por São Paulo no Monsters of Rock. No fim das contas, foram 128 shows ao redor do mundo durante um ano e foi muito além do que qualquer coisa que o Blaze já tivesse experimentado com Wolfsbane. Na era Blaze, o Maiden estava no seu ponto mais baixo. Os shows nos Estados Unidos estavam menores do que nunca e a popularidade da banda estava em declínio na Europa. Na própria Inglaterra, eles estavam tocando em teatros como o Brixton Academy de Londres e o Rock City de Nottingham. Quando a banda se reuniu novamente no verão de 1997 para começar a escrever outro álbum, a pressão já não era tão intensa quanto foi quando eles criaram The X Factor 3 anos antes. Por um lado, eles tinham uma formação consolidada de membros que realmente queriam estar no Iron Maiden, mas as expectativas do público estavam baixas, considerando o que a banda tinha lançado recentemente. Em 1997, o Maiden voltou para o estúdio do Steve Harris para compor músicas para o seu 11º álbum de estúdio. E quem que ia ser o juiz para decidir se algo era uma boa ideia para o Maiden ou não? O próprio Steve Harris, é claro. Que nesse ponto aqui, em 1997, já não tinha mais ninguém sendo concorrente criativo dele. O Adrian Smith, o Bruce Dickinson e até o produtor Martin Birch já tinha partido há muito tempo, substituído pelos muito mais complacentes Janky Garth e Blaze Bayley. Isso com certeza impactou o peso do experimentalismo desse trabalho novo. Metade das músicas do novo álbum foram escritas pelo próprio Steve Harris. O álbum, que acabaria sendo chamado de Virtual Eleven, foi gravado às pressas em 1997. Naquela época, as 8 músicas estavam quase prontas para serem lançadas. Se o Blaze achou que a gravação do The X Factor demorou demais, o segundo álbum dele com o Maiden aconteceu ao contrário, foi muito rápido. Mas depois ele percebeu que poderiam ter sido feitas algumas músicas soarem melhor se eles tivessem saído mais tempo juntos. As gravações das faixas básicas levaram só 3 semanas. Nos anos 90, uma série de decisões levaram o Iron Maiden àquele ponto crítico no final de 98, com a demissão do Blaze Bayley e o convite do Bruce Dickinson de voltar. O Virtual Eleven saiu em 23 de março de 1998 com The Angel and the Gambler como single principal e o seu clipe. Nos bastidores, até hoje tem gente que acha que a Future Real seria uma escolha muito melhor, mas o Steve Harris naquele momento era o único que decidia o que era certo ou errado para a banda. Mas como uma prévia do álbum, existia pouca esperança de que The Angel and the Gambler pudesse ser uma reação positiva para os fãs. Para quem esperava ansioso para ver o que o Maiden estava fazendo depois do The X Factor, o Virtual Eleven decepcionou muita gente. O álbum estava soando fraco, as guitarras não estavam empolgando e a produção vocal deixava a desejar, sem composições que eram muito inspiradas. Até o visual do álbum e das capas dos singles não empolgaram muitos fãs. Depois de alguns shows na Europa, o Iron Maiden cruzou o Atlântico para a parte norte-americana da turnê. O primeiro show dos Estados Unidos aconteceu no dia 26 de junho de 1998, num lugar muito menor do que a banda estava acostumada a tocar. Alguns shows na América seriam lugares bem maiores, mas o Maiden enfrentou problemas com cancelamentos de 2 semanas de shows no final de julho, algo que já tinha acontecido na turnê norte-americana anterior, em 1996. A razão oficial para o cancelamento foram os problemas vocais do Blaze Bayley, supostamente causados por uma reação alérgica ao pólen. A voz do Maiden estava claramente enfraquecendo, tanto fisicamente quanto simbolicamente. Mas isso realmente surpreendeu alguém? A batalha do Blaze Bayley era uma luta perdida desde o começo. O Maiden decidiu ignorar o fato de que ele não conseguia alcançar o vocal do Bruce Dickinson e também se recusou a mudar a afinação dos instrumentos para conseguir acomodar a voz dele melhor. Ele nunca pôde dar o melhor dele, na verdade. As músicas simplesmente não estavam no tom certo para ele cantar. Os fãs reagiam cada vez pior, chegando ao ponto de cuspirem no Blaze Bayley durante os shows.
soldier! Can you see who he fucking is? Get him! Fucking get him! Fuck off! You fucking butt, you fucking motherfucker! No final de outubro de 1998, com o Maiden chegando ao fim da turnê do Virtual Eleven, o relógio estava correndo pro Blaze Bayley no Maiden. Rod Smallwood começou a conversar com seus dois artistas gerenciados, o Iron Maiden e o Bruce Dickinson, visando uma reconciliação. Na verdade, quando o Maiden estava fazendo shows na América do Sul no início de dezembro de 1998, a banda já tinha decidido que era a hora do Blaze vazar. No final da turnê, mesmo que ele sentisse que tinha alguma coisa errada, ele não fazia ideia de que as negociações com o Bruce Dickinson estavam acontecendo bem debaixo do nariz dele. Seguindo a tradição do Maiden, o retorno do Bruce Dickinson foi acertado nos bastidores antes mesmo do Blaze ser demitido. O Mac Brain também estava pressionando para que houvesse mudança de vocalista. Na verdade, o Blaze acha que ele começou a ficar obcecado com as gravações de shows onde as performances dele não estavam muito boas. E o Nico McBrain sempre trazia isso pro Steve Harris para mostrar para ele o que estava acontecendo, porque ele estava muito preocupado. Em algum momento de novembro de 1998, o Steve Harris decidiu que não faria mal se encontrar com Bruce Dickinson para conversar sobre uma possível reunião. No início de janeiro de 1999, o Blaze foi chamado para uma reunião no escritório de Rod Smallwood, em Londres, que ele achava que ia ser sobre o próximo álbum da banda. Ele chegou lá e estava rolando uma reunião na sala de conferências. Todo mundo estava lá e o clima estava bem pesado. Já dava para sacar na hora que alguma coisa não estava certa. E então demitiram ele. O Blaze ficou chocado. Foi o Rod Smallwood que anunciou e ninguém conseguia nem encarar ele nos olhos. E aí acabou. Era isso. Ele estava fora. O Blaze ainda perguntou ao Rod se o Bruce ia voltar e sem encarar o Blaze, o Rod respondeu que sim. E assim, o Blaze saiu dessa reunião como ex-vocalista do Iron Maiden. 5 anos antes, ele estava celebrando sozinho no apartamento dele a entrada dele pro Iron Maiden no final de 1993. E agora, ele estava encarando sozinho a tarefa de construir uma nova carreira pós-Maiden em 1999. No fim das contas, o Rod Smallwood estava certo. O Iron Maiden estava encolhendo. Virtual Eleven foi o primeiro álbum do Maiden a vender menos de 1 milhão de cópias em todo o mundo, mas a queda na quantidade de fãs nos shows e a falta de flexibilidade no setlist por causa do alcance limitado do Blaze em relação ao Bruce foram provavelmente ainda mais importantes para essa mudança. E só tinha um jeito, obviamente, de consertar isso, trazendo Bruce Dickinson de volta. Se a gente fizer uma análise, vai perceber que o Blaze era só o cara errado no lugar errado. O Blaze nunca foi um mau vocalista, na verdade, mas ele acabou sendo um bode expiatório de um momento de baixa muito grande do Maiden. É claro que ele tentando cantar as músicas do Bruce não funcionaram, mas é claro também que pra época os dois álbuns lançados com ele ficaram bem abaixo da expectativa da maioria dos fãs. Hoje em dia, ambos são vistos com muito menos animosidade do que na época, né? Mesmo que muita gente nem ache tão ruim assim, enquanto outros até gostam bastante desses trabalhos. Mas visto o momento que o Maiden atravessou naquela época, é compreensível tudo o que aconteceu. O Maiden já tinha enfrentado o surgimento do thrash metal nos anos 80, depois o sucesso do glam, depois o grunge, era uma fase de transições e não seriam as últimas. Tudo isso contribuiu para como a história aconteceu. E vale a gente lembrar aqui que mesmo que o Steve Harris seja visto como um cara que decidiu fazer tudo por conta própria, inclusive colocar o Blaze lá por conta dele, né? Ele nunca quis que o Bruce Dickinson saísse do Maiden. Essa foi uma decisão criativa do próprio Bruce, que ele mesmo acabou percebendo que também não foi boa pra ele. Pelo menos não tão boa quanto ele queria. Aí por mais que a gente diga que o Blaze sabia que não ia dar conta do recado, o que qualquer um de nós teria feito sabendo disso? O Blaze foi humano, foi corajoso, ele foi cada um de nós que viu uma boa oportunidade e agarrou confiando que ia dar tudo certo. Ele foi sabotado por uma coisa que ninguém consegue tocar: o próprio legado do Maiden, que não deu tempo ou espaço para nada que não fosse o próprio Iron Maiden com o Bruce Dickinson. Mas ele se levantou, construiu sua própria carreira solo e é um cara hoje muito grato à sua fase no Maiden. E provavelmente é muito graças a isso que ele conseguiu sustentar sua carreira solo, que tem sim muitos bons trabalhos. The circles of stone and the high mountain peaks, a portal that connects the dream world to me. In your mind's eye can you see? Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, qual álbum com o Blaze é o seu favorito? Você acha que ele foi um cara injustiçado na época? Ou você acha que não? Que ele cantava mal mesmo e tinha mais a que ser demitido? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência. Até a próxima. Valeu!